Bom galera, antes de iniciar o vídeo, eu não posso deixar passar a oportunidade de confessar que eu sou fascinado por esse tipo de histórias, que são essas histórias fantásticas que aconteceram na vida real. E eu sempre estou pesquisando, lendo muito sobre esse tipo de assunto. E eu descobri essa história tem uns 2 dias. Descobri por acaso assistindo o trailer desse filme, cara, que o trailer realmente me deixou muito impactado, porque é um tipo de filme que poucas vezes é produzido aqui no Brasil, né? Então eu estou muito ansioso para assistir a esse filme. E daí eu fui pesquisar a história e fiquei realmente impactado, porque eu não conhecia essa história, entendeu? Então eu vim trazer também para você que provavelmente também não conhece essa história. Eu vim contar um pouco, eu vim contar realmente a história real por trás do filme, entendeu? Então, desde já, pegue o seu saco de pipoca, o seu refrigerante e venha comigo. O novo filme brasileiro recorda um dos eventos mais dramáticos da história da aviação no país: o sequestro do voo 375 para atingir o Palácio do Planalto. Chegou aos cinemas de todo o Brasil o filme nacional O Sequestro do Voo 375, dirigido pelo cineasta Marcos Baldini e roteirizado por Luza Silvestre e Micael de Albuquerque. A produção retratará um dos mais dramáticos incidentes da história da aviação brasileira, quando um avião foi sequestrado com mais de 100 pessoas a bordo para atingir o Palácio do Planalto, sede do presidente da República, em 1988. Segundo a sinopse, o filme se passa durante o Plano Sarney, iniciado em 1986 no Brasil. Passando por dificuldades econômicas e financeiras, o Nonato, um homem simples, procura por emprego, mas sem resultado. Ele então resolve protestar de medida dramática, sequestrar o voo 375 da VASP com mais de 100 passageiros e ordena ao comandante Murilo que jogue o avião em cima do Palácio do Planalto. Para evitar a tragédia, o piloto acaba sendo obrigado a executar manobras que jamais haviam sido tentadas com um avião daquele tamanho. Mesmo na época do ocorrido, a identidade da pessoa por trás do sequestro do voo 375, um Boeing 737-317, nunca foi um mistério. Raimundo Nonato Alves da Conceição, na época com 28 anos de idade e uma filha pequena, o tratorista tomou o avião visando alterar sua rota, tendo o Palácio do Planalto em Brasília como destino. Anos antes do atentado do 11 de setembro nos Estados Unidos, Raimundo Nonato planejou o episódio, pois naquela época o Brasil enfrentava uma crise econômica, o que muitos associaram ao então presidente José Sarney, do PMDB, responsável por seu desemprego. Como resultado, ele tinha o simples objetivo de assassinar o presidente em um ato de terror.
Como já mencionado, por mais que a atitude do Raimundo Nonato parecesse bastante precipitada e até mesmo desesperada, a verdade é que os fatos demonstram que tudo foi premeditado e com muita paciência. A decolagem partiu de Porto Velho, Rondônia, em direção ao Rio de Janeiro, ainda pela madrugada, comandada por Fernando Murilo de Lima e Silva, piloto, e pelo copiloto Salvador Evangelista. A aeronave ainda tinha escaladas nas cidades de Cuiabá, Brasília, Goiânia e Belo Horizonte. Eram aproximadamente 10 da manhã, no dia do sequestro, quando 60 pessoas embarcaram para a última etapa daquele voo. Já havia outras 38 a bordo, no aeroporto de Confins, na capital mineira. Foi então, após 20 minutos de decolagem, que o Raimundo Nonato, munido de um revólver calibre 32 e mais de 100 balas, anunciou o sequestro. De maneira indiscutível, um dos maiores heróis que impediu o voo 375 de se tornar uma calamidade na história do país foi o piloto da aeronave, o Fernando Murilo de Lima. Antes de dominar o avião, Raimundo Nonato havia ferido duas pessoas e matado uma, o Salvador Evangelista, o copiloto. No entanto, graças ao Murilo, mas ninguém teve um fim trágico. Isso porque ele adicionou um código de sequestro à central. E graças à sua informação militar e perspicácia, conseguiu distrair Raimundo Nonato o máximo de tempo possível, incluindo manobras aprendidas durante seu tempo militar. Pela primeira vez na história, um Boeing realizou um voo em torno do seu próprio eixo, um torneio boreal, que impediram uma verdadeira desgraça. Como já mencionado, graças a todos os envolvidos no sequestro, o número de vítimas foi baixo. Ao todo, além do copiloto morto, somente outras 3 pessoas saíram feridas: o comissário Ronaldo Dias, outro tripulante, Gilberto Renner, e o próprio Raimundo Nonato. No caso do Raimundo Nonato, quando a aeronave desceu até o aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia, se iniciaram negociações entre o sequestrador e a polícia. Ao mesmo tempo, havia chegado ao local outro avião, ao qual Raimundo deveria entrar para escapar. Entretanto, ele acabou alvejado, sem ser morto, para então ser levado ao hospital e por fim preso. Logo após o ocorrido, Raimundo Nonato foi rapidamente encaminhado até um hospital em Goiânia
para que seus ferimentos pudessem ser tratados, e ele então preso. No entanto, o homem sequer deixou o hospital com vida. Dias depois, após ser baleado nas pernas, Raimundo Nonato morreu devido a uma anemia falciforme. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi. Não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Doença genética hereditária que destrói os glóbulos vermelhos de sangue. Obviamente, como a causa da morte foi muito repentina e suspeita, muito se questionou se, na verdade, não teriam assassinado-o com uma injeção letal. De qualquer forma, isso nunca foi investigado ou confirmado. Além de retratar o caso, o filme levanta uma hipótese controversa. Os produtores sustentam que informações do sequestro foram encontradas num esconderijo de Osama Bin Laden. Terrorista responsável pelos atentados de 11 de setembro de 2001. A história teria vindo de uma fonte que não tem provas documentais e preferiu não se identificar. É curioso que as normas de segurança só mudaram após o atentado às Torres Gêmeas, mas nós tivemos algo parecido muito antes por aqui, diz a produtora Joanna Hennington. As semelhanças entre o plano, felizmente não concretizado por Raimundo Nonato, e o horror perpetrado no World Trade Center e no Pentágono realmente são notáveis. Mas vale lembrar que a crônica dos sequestros de aviões pelo mundo já continha outros exemplos de planos assim.